Mateus 5,43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Amém? Curva a tua cabeça por um momento. Curva a tua cabeça por um momento. Pai, eu me coloco na tua presença, Senhor, hoje, diante da tua igreja, Pai. Eu realmente preciso que o teu Espírito Santo me use, Pai, para que eu saiba transmitir essa mensagem de forma correta e que corações aqui sejam edificados, Pai. Que corações aqui sejam transformados e que nós possamos realmente, Pai, sair daqui aprendendo algo, Senhor. E que nós possamos sair daqui com a nossa visão cada vez mais correta de quem é o Senhor. Portanto, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Irmãos, nós estamos há alguns dias, 3 domingos com esse, tentando ensinar a igreja, tentando mostrar para vocês que Deus não pode ser definido. Tá? Deus não pode ser definido, mas Ele pode ser percebido. Deus é muito grande para que nós possamos defini-lo. Deus, Ele é imensurável. Deus, Ele é inatingível. Deus é impossível de eu te dizer como Ele é. Se Ele é grande, se Ele é baixo, se Ele é gordo, se Ele é magro, se Ele é branco, se Ele é amarelo. Deus não se pode definir, mas Deus nós podemos perceber. E é isso que nós estamos tentando passar para a igreja nessa série. E a maneira como percebemos Deus determina a maneira como nós vivemos nesta terra. Percebam, senhores, que quando uma pessoa percebe Deus de uma forma errada, a vida dela é errada. Quando Deus não percebe Deus, a vida dela é pior ainda. Porque as nossas atitudes, as tuas decisões, as minhas decisões são baseadas na forma, no meio como eu percebo Deus. Se eu percebo um Deus que odeia, eu odeio também. Se eu percebo um Deus vingativo, eu sou vingativo também. Se eu percebo um Deus que manda matar, eu também vou matar. Se eu percebo um Deus que odeia as criancinhas, os negros, os homossexuais, eu vou odiar os 3 também. Então a forma como você percebe Deus determina a forma como você escolhe a tua vida, a tua maneira de viver. E a Bíblia, ela é rica. E ela apresenta diferentes percepções e experiências de homens e mulheres que tiveram de Deus. Então, se você pegar o Antigo Testamento, sem falar do Novo, mas só o Antigo Testamento, você tem N opções de histórias de homens e mulheres que perceberam Deus de uma certa maneira. E ao perceber Deus, alguns desses homens e algumas dessas mulheres registraram o que eles perceberam de Deus. E aí nós temos o Antigo Testamento. Eu não creio de forma alguma de que o Velho Testamento, ou seja, a Bíblia, caiu do céu nas mãos de Moisés. Eu não acredito que a Bíblia caiu do céu nas mãos de um homem qualquer. Pegou a Bíblia e ali estava prontinha, tudo escrito o que devemos ou não devemos fazer. A Bíblia, ela vem sendo escrita durante um período de tempo baseado em percepções que homens e mulheres tiveram. Homens, abre parênteses, e mulheres que viveram e andaram com Deus. E assim registraram. E é isso que nós estamos tentando passar para a igreja. Deus vem se revelando através dos relatos desses homens e dessas mulheres, até chegar na máxima revelação. Até chegar no ponto final, até chegar no ponto mais claro, até chegar no momento em que não resta mais dúvidas, e aí sim teríamos uma definição definitiva. Uma percepção definitiva de Deus. Essa máxima está em Jesus Cristo. Homens, começando com Adão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e tantos outros, rei Saul, Davi, Samuel, Esther,
mulheres e homens que vieram percebendo a Deus, e Deus veio se revelando ao povo de Israel e também ao mundo todo, até chegar na sua máxima, na pessoa de Jesus Cristo. Quando chega na pessoa de Jesus Cristo, já não resta mais dúvida de como é Deus, porque a percepção de Cristo é a mais real. Por quê? Porque é em Cristo que nós passamos a ver Deus e não mais a ouvir falar. Diga amém. E aí que entra o tema da ministração de hoje, da terceira parte. Deus em crise. Mas a questão não é que Deus está em crise. Não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó que está em crise. Mas o Deus que nós criamos em nossa religiosidade, o Deus que a nação de Israel nos apresenta, ele entra em crise quando? Quando chegamos em Cristo. Quando Jesus chega em Mateus capítulo 5, falando esse tipo de coisa. Ouviste que foi dito, porém agora eu vos digo. Para vocês terem uma noção da seriedade que é uma palavra dessa de Jesus naquele tempo, eu vou trazer para a atualidade. Imagine um árabe entrar hoje dentro da mesquita de Al-Hamar, lá em Meca, a mais sagrada dos muçulmanos, pedir a palavra no meio de todo aquele povo. E quando lhe dar a palavra, ele levantar e dizer: a cartilha de Maomé não vale mais. A partir de agora o que vale é a minha cartilha. E eu sou filho de Alá. Quais as chances desse cidadão sair vivo de dentro daquela mesquita? Se quando um jornalista, um chargista inglês, desenha aí um jornal. Eu estava ainda em Londres quando eu lembro que eu peguei aquele jornal e aparecia Maomé com roupas, poucas roupas, não estava nu. E ele fez uma brincadeira. Aquele homem teve que abandonar o país e com a ajuda do governo, o seu paradeiro é desconhecido. Porque ele recebeu tanta ameaça de morte porque Londres está tomada por muçulmanos. Aliás, o mundo está tomado por muçulmanos. A revista Veja essa semana declarou uma pesquisa de que em 2030 os muçulmanos serão a maior religião do mundo. Tá? Um dia desse a gente vai trazer um estudo sobre o Apocalipse e o que tem a ver com os muçulmanos. Se um camarada desse que faz uma charge brincando com Maomé, ou nos Estados Unidos aconteceu também, de um dos diretores de uma escola que proibiu uma menina de usar burca durante a aula, teve a sua casa incendiada. Imagine um cidadão se levantar no meio de uma mesquita e falar contra Maomé e dizendo que agora o Alcorão não vale mais, o que vale agora é uma cartilha que ele lá colocou. Então, senhores, imaginem o que é Jesus Cristo. No centro de Israel, na Jerusalém, sentado em cima de uma pedra ou no pátio do templo, anunciar uma coisa desta. Ouviste que foi dito por Moisés, porém eu agora vos digo. É a mesma coisa de dizer, agora não vale mais a cartilha de Moisés, agora vale a minha cartilha. Vocês têm ideia do que é o impacto dentro de uma nação, de um homem? E o pior, para piorar a situação, quem é este louco que fala? Os fariseus começam a dizer, mas quem é esse cidadão? Quem é esse camarada de pele queimada? E alguém levanta e diz, ele é filho de um carpinteiro. Meu Deus. Da onde que ele é? Ele é da Galileia, piorou um pouco mais. Era do norte de Israel. E os nordestinos em Israel não eram bem-vindos em Jerusalém. Tá, mas pelo menos é de uma cidade importante de Israel, da Galileia. É uma cidade chamada Nazaré. O quê? Nazaré. Onde fica isso? Filho de carpinteiro da Galileia, de uma cidade chamada Nazaré, chega aqui no templo de Jerusalém, se levanta e fala uma barbaridade dessa. Isso é um absurdo. E é um absurdo mesmo, gente. É um absurdo. Mudar uma religião milenar.
mudar o conceito de um Deus milenar. Quando João Batista está batizando lá no Rio Jordão, e ele vê Jesus vindo, ele levanta a voz bem alta para todo o povo de Israel e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala isso, os holofotes do mundo inteiro focam em Jesus, e as atenções do mundo inteiro a partir de agora estão em Jesus. Eu imagino que no céu tem um ataque cardíaco geral. Jesus entra em cena. E quando Jesus entra em cena e começa a falar esse tipo de coisa, como diz o pastor Ed, se Deus tivesse um Deus, ele colocava a mão na cabeça e diria: meu Deus, o que esse menino vai falar? Eu imagino Deus sentado na ponta do trono, olhando para aquela situação. O que esse menino vai aprontar? Mas eu imagino que Deus pensa assim: bom, eu trouxe a humanidade até aqui. Vai lá, meu filho. Me revela para esse povo. Mostra quem realmente eu sou. Por quê, querido? Porque durante centenas de anos acreditou-se em um Deus que eu vou passar a relatar para você aqui agora. Você tem que entender uma coisa para você entender a ministração de hoje. Que para um judeu, para um israelita, para a religião judaica, Deus ele ama todas as nações, desde que não mexa com Israel. Deus ama todas as nações. Uma criança hoje, ela nasce em Israel, ela vai crescendo, ela vai aprendendo que Deus é um Deus que ama todas as nações, mas não mexa com Israel. Porque no Velho Testamento, Deus ama os seus escolhidos e odeia os seus inimigos.